Bom, o que a gente está vendo hoje acontecendo no Vasco, o que a gente está vendo, esses resultados, essa inatividade, digamos assim, desse clube durante todos esses anos, né, cara? Vem respingando mais uma vez aí dentro do campo, vem respingando no torcedor, e o Vasco praticamente está se decretando, se autodecretando um candidatíssimo a jogar a Série B em 2026. O aproveitamento da equipe, do treinador Diniz e da diretoria, quando o assunto é jogos em casa, vitórias em casa, assertividade em contratações e assertividade em escolhas, como é o caso do Diniz. Hoje, no jogo, analisando friamente, cara, até fiquei mais calmo um pouco para vir falar sobre o jogo de hoje contra o Corinthians, sobre esse momento que o Vasco está passando, porque eu respirei fundo, cara. Na hora que eu tava vendo ali que eu vi o placar 3-1 pro Corinthians, e depois o Vasco contou com o Ryan, mas na hora que eu vi 3-1 pro Corinthians, cara, o time C do Corinthians, jogadores reservas, alguns titulares entraram no segundo tempo, eu me perguntei, velho. Eu pensei, cara, o Vasco é um time amaldiçoado, não tem outra palavra pra gente escolher. É maldição, porque, tipo, entra ano, sai ano, entra diretor, entra presidente, entra técnico, entra jogador, é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. O fim do Vasco já está decretado há muito tempo, só não enxerga quem não quer ver. O Vasco hoje não é mais time grande. A gente viu no jogo de hoje, mostra que o Vasco não é mais time grande. Não é mais time grande. Onde um time C, de um time fraquíssimo, como é o time do Corinthians, é capaz de bater no Vasco jogando em São Januário. Simples. E aos defensores do maravilhoso Fernando Diniz, aqueles que defendem, mas o Diniz não tem elenco, o Vasco não tem zagueiro, como que você quer que o Diniz seja demitido? Se demitir o Diniz, o Vasco vai cair, se trazer um outro cara para o lugar do Diniz, o Vasco vai cair, o Diniz precisa de ter jogadores. Beleza, concordo em partes, muito em partes. Gosto da pessoa Diniz, que ele vem tentando fazer pelo Vasco, do carinho que ele vem tendo pelo clube, pelo torcedor, mas a melhor resposta para aquele que se fixa, que se apega ao argumento do Vasco não ter elenco, se tivesse um elenco melhor, o Diniz iria fazer o Vasco jogar, o Vasco iria ter melhores resultados. Cara, o melhor exemplo tá nítido, tá escancarado na cara do torcedor, só que ninguém lembra, né? O Diniz, o ano passado, era técnico da seleção brasileira. Ele tinha qualquer jogador na sua mão, qualquer um jogador brasileiro na sua mão. Por que ele não está lá ainda? Por que o Diniz não continua como técnico da seleção? Né? Acho que nem preciso responder, né? Acho que eu nem preciso responder. O que ele está fazendo, ele está rebaixando o Vasco. Ele e o Pedrinho estão rebaixando o Vasco. O Diniz não é capaz de livrar o Vasco da Série B. Eu acho que está bem nítido isso. O aproveitamento do Diniz é patético. 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 Pra gente não falar outra coisa aqui. É patético. Se fosse qualquer outro treinador, já estava na rua. Já estava na rua. Mas devido à filosofia do Diniz, que o mantém no cargo, e também nem sei quanto que é a multa dele, né? Pode ser que também a multa rescisória esteja também fazendo parte do combo permanência do Diniz no Vasco ainda. Mas se fosse qualquer outro treinador, Alberto Valentim, Jorginho, Cristóvão Borges, Celso Roth, qualquer um dos piores treinadores que passaram pelo Vasco, Carille, já estaria na rua há muito tempo, com esses resultados, com os mesmos resultados do Fernando Diniz. Por que não pode mandar o Diniz embora? O time é um bando em campo, que não tem organização. O Diniz, ele é o seguinte, ele consegue se sobressair em contra-time bagunçado, como foi contra o Santos. A gente viu o Santos todo bagunçado, todo esfarelado, assim como o Vasco, pedindo para cair para a Série B. Porém, o Vasco, não, Santos, calma, sendo generoso, eu caio no seu lugar. Mais ou menos isso está acontecendo. Mas contra adversário, sim, o Diniz mostrou total qualidade, né? Que ali ele consegue desenvolver o jogo do Vasco. Contra adversários que vão dar espaço, contra adversários que são mais frágeis que o Vasco, aí sim ele consegue. Contra um time que tem uma proposta de jogo, se defender, caso do Corinthians hoje, totalmente defensivo, os caras meteram 1 milhão de volantes no jogo hoje. Se defendeu, o primeiro tempo do Vasco não existiu, cara. O Vasco não fez nada jogando em São Januário. O Corinthians teve total tranquilidade no jogo, encheu o time de volante e colocou 2 moleques na frente, infernizando a zaga do Vasco, ou melhor, a areia, a água que é a zaga do Vasco. Infelizmente, uma proposta de jogo com jogadores fracos
mudaram a cara do Corinthians e o Corinthians conseguiu o resultado. Aí que cai por terra o argumento de quem fala que o Diniz precisa de jogador melhor para fazer o time jogar, cara. Por quê? Como que o Dorival Júnior, com jogadores inferiores ao time titular do Vasco, fez o Corinthians jogar e o Diniz não fez o Vasco jogar contra o Corinthians? Por quê? Porque, logicamente, o Dorival Júnior é um treinador melhor. Também foi demitido da seleção. Foi, mas ele ainda está um degrau acima do Diniz, na minha opinião. O Diniz não conseguiu fazer nada contra o Dorival Júnior hoje. Achou um pênalti e teve uma sorte ali no gol do Ryan. Mas nada, não produziu nada. Produziu para perder demais, né? Porque o Corinthians teve enorme chance para fazer o gol, devido à péssima qualidade do nosso adversário também. Se fosse um Flamengo, era 5, 6, 7-0 para o Flamengo em São Januário. Infelizmente, essa é a nossa realidade, entendeu? Essa é a nossa realidade. Sinceramente, eu não vejo um futuro mais para o Diniz no Vasco. Eu demitiria o Diniz hoje, agora. Esquece Copa do Brasil. O foco é não cair de divisão. O Diniz não vai fazer o Vasco na primeira divisão. Tá, beleza, ponto. Tá aí a parte do Diniz. Encerro aqui a parte do Diniz. Agora entra o mal culpado, o grande precursor desse desastre que se chama Pedrinho, né? Infelizmente, ele tá rebaixando o Vasco, mostrou todo o seu amor pelo clube como jogador, mas como presidente. Pedrinho, sinceramente, cara, não vai dar mais, cara. Não tá dando mais. O torcedor ainda tentou se apegar inicialmente no seu discurso de reestruturação. Pô, finalmente apareceu alguém responsável no Vasco. Mas, cara, futebol é resultado. Se o time não dá resultado, se você contrata mal, o treinador olha pro banco, olha só, vou defender o Diniz agora, para aqueles que iriam me xingar aí porque eu critiquei o Diniz. O treinador olha pro banco, cara, ele vê ali Garré, meu amigo. Porra, ele vê ali Lorde Augusto, ele vê Alex Teixeira, ele vê Maurício Lemos, que é relacionado hoje. Entende? Lucas Oliveira. Entendeu? É complicado. Não é só o Diniz, o Guardiola também poderia olhar pro banco ali. Porra, cara, o que eu vou fazer com esse time? Entendeu? E foi ele que trouxe esses jogadores pro Vasco. É complicado. Eu, sinceramente, não tenho nem forças e nem vontade, para falar a verdade, para analisar essa pelada que foi o jogo hoje em São Januário. Um dos piores jogos dessa temporada do Vasco em São Januário. Mais uma vez, o Vasco mostrando toda a fragilidade diante do Corinthians. O Vasco se diminui, se apequena de uma maneira absurda quando enfrenta esse adversário. Muito mais do que quando joga contra o Flamengo, cara. É inacreditável como que o Vasco se apequena diante do Corinthians. E, infelizmente, mais uma derrota. O Vasco segue na 16ª colocação, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está na 16ª, com 19 pontos conquistados, tem um jogo a menos contra o Bahia. É 5, 6-0, você gosta de apostar, meu, e vai fácil no Bahia, você vai ganhar um dinheirinho aí, ó. Melhor que ficar sofrendo com esse time, né? Mas a realidade, cara, sem brincadeira, sem zoeira, é que o Vasco tá com tudo que vai jogar assim a Série B ano que vem. Tá com tudo, tá com todo o prognóstico, todo o roteiro que vamos parar na segunda divisão. Sem contratações para a zaga, temos aí o Robert Renan fechado, mas ainda é muito pouco. Não temos nenhum zagueiro pela direita, não temos zagueiros reservas, não temos treinador, entendeu? Vai ficar difícil, cara, vai ficar difícil. Não sei o que vai acontecer com o Vasco, ninguém sabe, mas a gente tem um prognóstico do que pode acontecer se nada mudar. Se não começar a aparecer resultado. Se não começar a jogar feio e ganhar, vamos para a segunda divisão. Ah, finalizamos mais que o adversário. Quanto foi o placar? 3-2 pro Corinthians. Somos um dos times que mais finaliza no Brasileiro, que temos a maior posse de bola. Qual a posição do Vasco? 16º. Mesma pontuação do primeiro time dentro da zona. Né? Explicar mais o quê, né, mano? Explicar mais o quê? É uma oportunidade aqui, mesmo que cedo e rápido, que eu acho que é oportuna. O Vasco vive um momento que nós, como instituição, precisamos nos unir. Eu acho que já passou da hora da gente entender que o bem maior é o bem, é o Vasco. A gente está numa luta que todos sabem de reconstrução do clube. Não é fácil. Todos sabem como todos nós aqui encontramos o clube. E o nosso objetivo é reestruturar o clube de todas as formas. Com governança, com boa administração, com profissionalismo, mas mais do que tudo,
com o sentimento de união e de amor que eu sinto que falta internamente. A gente está numa busca realmente diária por uma reestruturação completa do clube. É um trabalho que às vezes não é perceptível para as pessoas, porque é muito interno, mas é um trabalho árduo, duro e com o objetivo de reconstruir. Obviamente que a gente não vai conseguir dar uma resposta positiva em todas as áreas, mas a honestidade, a integridade, a luta, ela tem acontecido de forma diária. Então, hoje estar à frente aqui, representando todos vocês, é uma responsabilidade enorme, principalmente o torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Poderíamos estar aqui hoje um pouco mais felizes se nós tivéssemos conseguido uma vitória ontem, que o futebol é o que comanda tudo isso. Mas eu acho que o importante é o projeto e o processo que a gente vai ter que passar para reestruturar e botar o Vasco no seu devido lugar. Então, nós não podemos deixar de comemorar o aniversário do Vasco, que é o mais importante, tá bom? E vamos puxar um casaco.